eu sou assim, as pessoas já me conhecem, né? Como eu já participei de reality, as pessoas sabem como eu sou. Eu sou muito na minha. Mas é o que eu falo, não fica me cutucando, não fica me testando, porque uma hora eu vou explodir, tá? Então, assim, eu tento sempre fazer tudo ao máximo com a melhor consciência. Só que, assim, já passei dos meus limites, porque já me empurrou, já apontou o dedo na minha cara, tá me alfinetando desde o primeiro dia. E o limite, gente, foi o quando o quê? Eu fui comer e aí já me esbarrou lá. Então, assim, é o que eu sou. Eu vou bater de frente mesmo. Não vai apontar dedo na minha cara. Não vai fazer o que quer comigo. Eu não sou saco de pancada de ninguém pra ficar me dando e eu ficar lá só aguentando, entendeu? Então eu explodo sim e eu não vou deixar barato. Se procurar, vai achar. Lógico, elas são muito personagens. Já vieram aqui com isso pronto. Estavam armando desde o hotel, tá? A gente já tá sabendo. Então, assim, já veio com o roteiro pronto. E tá feio. Tá ridículo. Se elas fossem tão foda assim, elas iam se admirar nós também. Assim como uma admira a outra. Eu e a Lara se admira, entendeu? Elas não têm essa, sabe, ter isso uma com a outra dentro da casa com as outras mulheres. Tá todas ali se juntando, rindo da nossa cara enquanto a gente briga, entendeu? Exatamente. Desde o início sempre foi formado um complô contra a gente. E a gente se defendeu. Tipo, a gente avisou desde o início que a gente estava chegando no nosso limite. Elas não tinham nenhum tipo de argumento para tudo que estava acontecendo, para toda a implicância que elas estavam com a gente. Mas a gente acredita que seja um enredo pronto já, né? Porque isso já aconteceu outras vezes com outras pessoas, que todo mundo é igual. Tipo, elas que se colocaram nesse papel. Entendeu? E a gente chegou no nosso limite. Infelizmente, ontem aconteceu essa briga toda, essa discussão. Cara, foi feio, mas a gente também não é de ferro, entendeu? E é isso, a gente tá aí também. Se for pra acontecer mais alguma coisa, a gente também não tá nem aí. A gente tá com a nossa consciência tranquila. A gente sabe que a gente não fez nada. E estão colocando a gente pra Cristo e tá tudo certo também. Eu acho que Deus tá vendo tudo. Elas em nenhum momento a gente falou sobre seguidores, falou sobre alguma coisa lá fora. Porque é o que eu falei pra Lara lá dentro, gente, aqui é vida real. Aqui não é o Instagram. Entendeu? Aqui a gente tá vivendo naquela casa e é vida real. Então nada disso conta, entendeu? A gente tá ali como todos. E isso é chato também, né? Porque a gente veio pro rancho pra todo mundo se divertir, ficar numa boa. Acaba que elas prejudicam a gente nisso. Porque ontem a gente quase não conseguiu curtir a festa. E a casa toda contra a gente. A casa toda contra a gente, fica um clima horrível. A gente acorda, tipo, ninguém fala com a gente, sabe? Aí fica um clima tenso, pesado. Cara, a gente não esperava, nunca. Mas ainda bem que a gente tá junta, né? E a gente vai permanecer assim. E isso a raiva, né? Porque a gente já se conhece lá de fora, eu e a Lai. Então, Exatamente. Por isso que a gente se deu melhor, a gente tinha mais intimidade. Fazia tempo que a gente não se via. Ela é do Rio, eu sou de São Paulo. Então, realmente, ontem só foi o primeiro dia. Elas já tiraram várias conclusões de que a gente tava se excluindo tudo. Não, gente, a gente só tava batendo saudade e descansando, conversando, fazendo coisas que amigas fazem, entendeu? E a gente tem muitas coisas em comum, a gente já passou por coisas juntas. E, enfim, a gente tá junta também nessa, vamos continuar. Se alguém mexer com ela, vai mexer comigo também. Porque a gente não sabe também como o Brasil tá reagindo a isso, mas a gente acredita que... Tá todo mundo vendo. Amiga, é isso, porque a nossa consciência tá limpa, entendeu? A gente se prende nisso. A casa tem câmera em todas as partes. E a gente conta também que o Carlinhos puxa as câmeras e tá tudo certo. Ele puxa a câmera e dá pra ver tudo. E tenho certeza que tá todo mundo Exatamente, assistindo, cara. tá Elas todo mundo fizeram vendo. um complô. Até a menina que tá no quarto com a gente, ela falou. Inclusive, a gente falou pra ela falar isso pro Carlinhos. Que elas ficam excluindo, a casa fica excluindo a menina só porque ela tá com a gente. Tipo, nada a ver, sabe? Estão fazendo um complô super desnecessário. Estão querendo lacrar em cima da gente. De graça, a gente não tá entrando nessa. Só que ninguém é de ferro, né? Tipo assim, ninguém é de ferro. Chegou no nosso limite. Elas queriam isso, pô. Elas queriam ver até onde a gente ia. E, cara, quem procura, acha. E eu não me reaproximo disso, mas nem que me pague, Gente, entendeu? a gente Porque tem pessoa, eu já a gente vi não é, o a gente, caráter. porra, a gente não é vendida, Eu já vi o não. caráter. Entendeu? Eu não me vendo com essas coisas, não. A gente não é vendida, isso não vai acontecer de forma alguma. Até parece, conseguiu o que queria, e depois quer vir ficar de amiguinha? Isso não é Mas, amiga, amiga, não. do jeito que elas são, é capaz delas virem pedir desculpa pra gente depois, Não cara. quero saber desculpa. Eu também não quero saber, mas é isso que vai acontecer, sabe por quê? Porque eu acho que elas... Eu não sei também, é isso que dá mais agonia na gente, porque a gente não sabe o que tá acontecendo. E aí não... vai falar que a gente é desumilde, só que, porra, tá Pô, fazendo um monte de coisa aqui, pesado, pra depois mano. vir querer pedir desculpa. Ela não me respeitou, nem como artista. Foi tirar deboche de mim. Pô, no fazendo palco. assim no meio do show da garota, tipo... Então, assim, ela não me respeitou como Mirella pessoa e ela não me respeitou como MC Mirella no palco, trabalhando, fazendo minha arte. E logo quando a gente entrou aqui, a gente já tinha conversado sobre isso, pra quando tiver algum artista no palco, eu sou e eu sei como é isso. Todo mundo já tava ciente de que, cara, a gente no meio do vamos quarto prestigiar ontem. os artistas, vamos prestigiar as artes dos artistas. Não, foi tirar sarro, deboche, ficou... Isso daí foi o ápice pra mim. Não, e além disso, tipo assim, a gente dentro do quarto ontem, o menino tava cantando, elas, ele tem voz. Tipo assim, cara, mas alfinetadas infinitas, elas não paravam um minuto de alfinetar, entendeu? Eu não sei o que elas estão querendo, mano, não sei mesmo.
Eu tô sem acreditar que o Bruno tá fazendo tudo isso, entendeu? Porque ele tá caindo na pilha. E muito me surpreende, até o Carlinhos falou isso, né? Porque nos stories eu vi, eu tava do lado quando ele tava gravando, que eu fui uma das pessoas que mandou o vídeo do Bruno pro Carlinhos e encaminhou, né? Na época que ele queria entrar no rancho, que ele queria conhecer o Carlinhos. Então, assim, eu acho que as pessoas não são gratas, sabe? O Bruno já foi na minha casa, jogava videogame no meu sofá, comia da minha comida, sentava na mesa comigo, entendeu? Então, tipo assim, convivia comigo e muito me surpreende ele não ter chegado nas meninas e ter falado, não, conheço a Mirella, ela é assim, ela é assada, entendeu? Não, simplesmente se juntou, me tirou, veio me chamar de fofa. Ai, fofa. Gente, isso daí pra mim foi ótimo, porque eu ia acabar com ele ali. A minha vontade era falar tudo isso, só que eu não quis. Você ainda teve compaixão, pessoa, amiga. exato, pra pessoa não se sentir, sabe? Mas a minha vontade, a gente realmente foi ter falado isso pra ele. Porque as pessoas esquecem, né? Elas não têm gratidão. Então, assim, muito me surpreendeu, porque essa atitude eu não esperava dele, porque ele já foi na minha casa e não foi só uma vez, foram várias. Decepção. E ele vai na onda, ele que fica colocando foguinho, que a gente já percebeu, tá? Ele coloca foguinho mesmo. Muito me surpreende, porque ele já me conhece, sempre foi uma pessoa boa pra ele, eu não entendo. Então eu acho que ele tá querendo aqui realmente um palco também e tá se aproveitando amiga, pra aparecer. ingratidão. Só que é muita ingratidão, gente. Realmente, não esperem nada das pessoas, viu? Não, e é isso, é porque eu acho que eles estão se fortalecendo nisso, eles estão muito mais quantidade, entendeu? A gente tá em duas. E o enredo que eles estão falando sobre a gente vende. Ah, porque elas duas são snobs, elas são isso e aquilo, elas não querem ficar falando com a gente. Sendo que, tipo, caralho, isso é uma mentira, ainda bem que a casa tem câmera. A gente fica meio apreensivo, né, com isso de estar sendo gravado 24 horas. Mas nesses momentos a gente fica feliz de ter câmera, né? E eu não tô me fazendo de vítima, esse papel nem combina Exatamente, comigo. esquece, nem um pouco, não combina com a gente ser vítima. Nem combina comigo, eu só tô falando a verdade, tá? Então, eu só tô sendo sincera.